Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Eu vou falar sobre o conceito de acontecimento discursivo proposto por Michel Pechet, que o desenvolve em uma conferência que apresentou inicialmente em inglês nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, e foi publicada em português como livro, O Discurso, Estrutura ou Acontecimento, e a tradução ao português saiu simultaneamente com a tradução ao francês, que foi publicada pela Denise Maldivier no livro L'Inquiétude du Discours. E por que esse conceito é importante para a área, ou pelo menos porque é um dos conceitos que eu considero mais relevantes, tanto do ponto de vista da análise, quanto do ponto de vista teórico, da definição do objeto discurso. Porque é um conceito que nos permite pensar a relação entre o real da história e o real da língua, que é constitutiva do discurso, e porque nos permite pensar a relação da ruptura, da emergência, da interrupção com aquilo que é da ordem da reformulação, da repetição, da paráfrase, que seria a memória discursiva. Então, um primeiro aspecto importante em relação ao conceito é que não é possível pensar o acontecimento discursivo sem pensar o conceito de memória discursiva. Por quê? Porque o acontecimento discursivo, ele vem deslocar, ele vem transformar, ele vem mexer na rede de filiações históricas que afetam os processos de constituição do sentido e do sujeito. Então, o conceito de acontecimento discursivo é apresentado por Michel Pechet no livro do qual a gente já conversou, a partir de uma análise. E isto também é relevante porque nos traz essa relação teoria e prática que é constitutiva da nossa área. A análise de um enunciado, o enunciado Onagagné, que circulou na França no momento da eleição do presidente François Mitterrand. É um enunciado que inicialmente era cantado nos jogos de futebol e que se transfere ao campo da política como um grito de vitória, de uma vitória apertada, inesperada, pelos partidários do Partido Socialista. A partir da análise, o Pechet desenvolve uma análise muito fina da forma do enunciado, a sua matéria linguística, da sua circulação na sociedade e, sobretudo, do modo como esse enunciado dá lugar a interpretações variadas, a uma disputa pela interpretação, tanto na mídia quanto na sociedade em geral e nos partidos políticos. E ele mostra como os espaços abertos no enunciado para derivas, ele vai chamar pontos de deriva, né, na matéria linguística do enunciado, como não dizer o que se ganhou ou quem é que ganhou, dão lugar a essa disputa por interpretações e essa circulação diferente do enunciado. Bom, aqui nós chegamos a um ponto importante em relação ao conceito do acontecimento discursivo, que é a sua relação com o equívoco, isto é, com a possibilidade de o enunciado, como o próprio Pechet diz, vir a ser outro, significar diferentemente, dar lugar a deslocamentos nos processos de sentido. Então, o acontecimento, ele irrompe na memória, produzindo equívoco. E produzindo equívoco a partir da sua materialidade linguística, mas também na relação com o real da história, porque o que nos diz o Pechet é que é necessário que haja uma afetação do linguístico pela história para que o acontecimento discursivo se produza. Não é simplesmente um funcionamento da linguagem, ele precisa dessa relação com o exterior, mas também não se fecha ou não se reduz ao fato de acontecer alguma novidade em termos históricos ou políticos. Essa relação da história com a língua que vai estar funcionando no conceito de acontecimento discursivo. Para Pechet, o acontecimento discursivo, ele rompe na memória, produzindo ruptura, interrupção e emergência. A ruptura é com os rituais enunciativos que permitiam filiações históricas, né, em regiões da memória e, portanto, uma reformulação, reprodução de práticas discursivas que constituem tanto o sentido quanto o sujeito. A interrupção é com a reformulação parafrástica que se dá na
memória discursiva e que permite o dissível dos processos discursivos. E a emergência é o deslocamento, a transformação dessas repetições parafrásticas, dando espaço a novas filiações históricas. Então, ruptura, interrupção e emergência, tudo ao mesmo tempo no acontecimento discursivo. E para simplificar esse equívoco que habita, né, o acontecimento discursivo, o Pechet utiliza uma analogia que eu acho que é uma boa ilustração. Ele menciona séries matemáticas, mostrando como uma série matemática, por uma espécie de reformulação parafrástica, cria expectativa. E o acontecimento discursivo, ele o exemplifica como a ruptura dessa expectativa e a abertura a uma nova série de repetições. Dando o exemplo, se eu começar uma série matemática, por exemplo, 2, 4, 6, 8, há uma expectativa criada que o próximo elemento dessa série seja o 10. Mas se eu começo essa mesma série matemática de ser 2, 4, 6, 9, essa irrupção desse elemento produz uma releitura sobre a série anterior e abre para uma reformulação parafrástica nova, diferente da que a expectativa anterior produzia. Então, o acontecimento discursivo traz uma série de repetições anteriores com a qual rompe e interrompe, a possibilidade de abertura de uma nova série de reformulação parafrástica e o conflito entre as duas que habita o próprio acontecimento discursivo, daí a sua dimensão de equívoco. Voltando à relação necessária com a história, né, com o real da história, que é constitutivo do objeto discurso enquanto objeto teórico, aqui é uma leitura que eu faço aproximando o Pechet a Althusser em textos contemporâneos, né, de 1982, 83, e trazendo a noção de encontro que desenvolve Althusser da sua teoria sobre materialismo aleatório. Nessa teoria, o Althusser vai dizer que a contingência é constitutiva do real histórico e que o primado da contingência que permite, né, tanto a produção, né, da história quanto os movimentos de transformação, revolução e resistência. Então, a noção de encontro em Althusser traz esse primado da contingência para a produção dos processos históricos. E a noção de acontecimento discursivo em Pechet, e esta é a minha interpretação, acredito que traz também, ao lado do real da língua e do impossível, portanto, que se coloca, né, no acontecimento discursivo, o do real da história com seu primado de contingência. É neste sentido que o acontecimento discursivo nos traz, teoricamente, essa relação entre real da língua e real da história, que é constitutivo do objeto discurso, como um objeto paradoxal. E por isso que eu acho que está dada a riqueza desse conceito. Em termos analíticos, o conceito de acontecimento discursivo permite uma leitura do corpus, uma análise do corpus, porque nos permite organizar séries de reformulações e os seus deslocamentos e transformações e rupturas. Então, tem sido muito produtivo na análise de diversos pesquisadores da área e tem dado lugar a diversas diferenciações do acontecimento discursivo em relação ao acontecimento enunciativo, como nos trabalhos da Fredendursky, em relação ao acontecimento histórico e ao acontecimento jornalístico, como nos trabalhos da Silmara Della Silva. Então, acho que é um conceito que abre o campo para novas pesquisas, tanto do ponto de vista teórico quanto analítico, e que tem sido muito produtivo para meu próprio trabalho.